Fala galera, pedi antes de mais nada para vocês deixarem o like aí embaixo, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo nos seus grupos do Botafogo, Telegram, WhatsApp, Facebook, isso é muito importante para o crescimento do canal. Também pedi para vocês participarem na página dos comentários falando sobre o assunto do vídeo e dando opiniões para os próximos vídeos. Bom, ontem o time do Botafogo encerrou aquela sequência de vitórias seguida, mas a gente tem que sempre ver o lado bom em algumas situações, até das derrotas tem um lado bom. Vou falar um pouco sobre o jogo de ontem e sobre o que a gente pode ver, tirar de bom dessa derrota. Mas antes de tudo, roda a vinheta! Alô, Botafogo! Time da malandragem! Bom, ontem perdemos, Botafogo perdeu por 1-0 lá no estádio Germano Krieger, no Paraná, em Ponta Grossa. Perdeu de 1-0 para o Operário, gol do Paulo Sérgio, que depois ainda tirou um sarro da gente, mas deixa ele lá, a gente vai subir se Deus quiser e ele vai ficar na Série B. Pois bem, lá na abertura do vídeo eu falei que tem uma coisa boa que a gente pode tirar, inclusive das derrotas, principalmente, mas não especialmente das derrotas, né? Porque na vitória parece que tá tudo bem, a gente ganhou 4 jogos seguidos, que tá tudo uma maravilha, que o time tá perfeito. E nas derrotas é que se acentuam seus problemas, os defeitos e o que ainda falta para o Botafogo ter um time competitivo para subir para a primeira divisão com tranquilidade. Não estou falando nem para ser campeão. Bom, o Botafogo ontem perdeu por falta de criatividade. Teve lá o possível pênalti, poderia ter dado o empate. A gente não tem que ficar nessa coisa de ficar chorando as pitangas ou ficar relembrando um erro aqui, um lance discutível. Não é isso que vai fazer o Botafogo subir ou não subir. Não vai ser o lance discutível, um pequeno erro de arbitragem aqui ou um pequeno erro de arbitragem ali. O que vai fazer o Botafogo subir para a Série A é regularidade. A gente não pode, sei lá, vencer 4, perder 4, vencer 4, ou então vencer 4 e depois empata uma, perde outra, empata uma, vence, empata. O que vai acontecer é regularidade. Vamos supor, 4 a cada 3 jogos o Botafogo conseguir 7 pontos. Isso é uma regularidade, entendeu? A cada 4 jogos conseguir 10, 9 pontos. Isso é uma regularidade. Então, assim, não adianta nada sequências. Esses times que tem sequências de vitórias, aí depois sequências de derrota. Esses times geralmente ficam na Série B e geralmente ficam lá embaixo. Então, que o Botafogo precisa de regularidade. E para ter regularidade, o Botafogo precisa de um elenco competitivo. O time titular do Botafogo, em tese, para a Série B, é um time competitivo, é um time que dá para tá um pouco acima do nível dos times da zona de rebaixamento, mas ali no G4, Vasco, Curitiba, aqueles times lá de cima, o Botafogo tá no mesmo nível. Não é muito melhor, não é muito pior, tá no mesmo nível. Então, o Botafogo precisa de um elenco melhor, porque vamos supor que, como aconteceu ontem, o Chay estava cansado, aí tudo bem, o jogo contra o Operário, o pessoal deve ter achado, jogar contra o Operário é fora de casa, mas dá para vencer sem o Chay. Mostrou que não deu para vencer sem o Chay, mostrou que não tem um reserva pro Chay, entendeu? O Chay também não é um craque, mas assim, é um cara que está na melhor fase da vida no time titular do Botafogo, como estava na Portuguesa. Então, assim, não deu para vencer sem o Chay. O Botafogo precisa urgentemente de um meia reserva pro Chay. Não adianta ter o Chay, quando não tiver o Chay, coloca o Ian, o Pedro Castro, ou qualquer um. Sobe alguém da base, inventa. Não dá, não adianta. Não adianta porque assim não vai subir. Saiu o Chay, tem que entrar
não vem um na cabeça, um meia bom aí na cabeça, mas tem que entrar um Chay que tenha 70% do talento, 60% do talento do Chay. Não pode sair o Chay e entrar o Oyama, porque aí a gente vê que o Oyama não serve para aquela posição. O Botafogo precisa de um jogador no lugar do Pedro Castro. O Pedro Castro não está jogando nada, 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 nada. O Botafogo precisa contratar um jogador para fazer sombra ao Pedro Castro, senão ele vai ficar placidamente como titular, nunca vai sair e não vai tentar melhorar. É isso que o Botafogo quer? Um jogador encostado lá que não tenta melhorar? Isso também dá errado. Então o Botafogo precisa de um reserva ao Pedro Castro, precisa de um mercado, né? Precisa de um lateral direito e um lateral esquerdo. A gente não pode depender de lampejos do Guilherme Santos. Ou então de lampejos de alguém, do Hugo. Não. Trouxe o Jonathan para ser titular. Precisa de um reserva e de um lateral direito reserva também, para fazer sombra no Daniel Borges, porque não tem. Mas eu acho que assim, as duas posições mais importantes que o Botafogo precisa contratar, e isso precisa ser o foco da diretoria, é o reserva para o Chay, um cara com as mesmas características. Não adianta sair o Chay e entrar um Ganso, entendeu? Sai um cara que se movimenta, que tem drible, que tem ginga, que tem a velocidade e habilidade, e entra um meia que é parado, que depende dos outros. Não. Tem que sair o Chay e entrar um cara parecido. Igual nunca vai ser, mas parecido. Não precisa nem estar na mesma fase, é só pro cara entrar um jogo assim ou outro, né? Mas, e outra posição que eu acho que é preponderante o Botafogo, ou arruma um jeito, contrata um especialista para acelerar a recuperação do Gatito, do Cavalieri menos, mas do Gatito, ou o Botafogo precisa de um mercado urgentemente atrás de um goleiro. A falha do Diego Loureiro é imperdoável. E é aquilo que eu falei, regularidade. O Diego Loureiro não tem regularidade, como o Douglas Borges não tem regularidade. Então a gente vai ter... Nós temos dois goleiros que são irregulares. Podem jogar bem como estavam jogando, do nada começa a falhar. O Diego Loureiro é assim. E o Diego Loureiro é um goleiro ruim, é um goleiro medíocre. Quando eu digo medíocre é na média, um goleiro medíocre. Não é um goleiro bom. Um goleiro bom ele falha às vezes, mas na maioria dos jogos ele acerta. E é um goleiro inexperiente. Então um goleiro experiente, quando falha, ele respira. Próximo jogo ele esquece aquele erro, põe a cabeça no lugar e sabe da qualidade dele. O Diego Loureiro é um goleiro inexperiente, sem confiança. Ele falhou nesse jogo, ele tem chance de falhar no próximo. Ele falha num gol, ele fica zureta e pode falhar em outros no mesmo jogo. Então o Botafogo precisa urgentemente de um goleiro. Uma coisa que o Vasco tem. O Vasco simplesmente tem um Vanderlei no gol. É um goleiro de Série A jogando a Série B. Entendeu? O Botafogo precisa de um goleiro, não do Vanderlei, do nível do Vanderlei, porque o Vanderlei é caro, mas... Eu sei que é frangueiro, eu sei que falhou algumas vezes no Grêmio, mas eu acho que foi no final. O Paulo Vitor eu não sei se acertou com outro clube, mas é um goleiro regular, um goleiro na média. Falha uma vez ou outra na vida. Num time como o Grêmio, que disputa títulos atrás de títulos, o Paulo Vitor não serve. Mas para o Botafogo subir para a Série A, talvez o Paulo Vitor seja um goleiro regular, entendeu? Um cara desse nível. Nada espetacular, mas que resolva a nossa situação. Eu acho que urgentemente o Botafogo precisa de um goleiro, precisa de um meio reserva para o Chay. Lateral direito, lateral esquerdo, o Botafogo pode ou não contratar. Mas que precisa urgentemente de um reserva para o Chay e de um goleiro, necessita. E não pode ficar esperando que ache na base por um milagre um cara igual foi com o Lucas Mezenga que subiu e deu certo. Não. Tem que correr atrás, tem que trabalhar para conseguir o que precisa subir para a Série A. Regularidade. Se não tiver regularidade, não adianta ganhar 4 seguidos, depois perde um, empata. Não. É melhor sempre manter a regularidade. Senão vai acontecer igual aconteceu com o Náutico. Deu-lhe uma porrada para cima e agora está começando a patinar.
Entendeu? Regularidade é o segredo para subir para a Série A. Bom, esse foi o vídeo de agora. Mais tarde eu volto com mais conteúdos do nosso glorioso Botafogo. Fogão, fogão, fogão. Valeu. Fui. Alô, Botafogo! Time da malandragem.